Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do nosso Senhor, que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Paz de Jesus, igreja. Amém. Que alegria, né? Alegria estarmos de volta ao Brasil, alegria em voltar aqui na Penha, uma cidade que eu amo tanto, e sempre que tenho oportunidades, né, de vir e um tempo de folga, eu e a minha família amamos nessa região, esse lugar, e que alegria ver a igreja, né? Faz mais de um ano? Mais de um ano. Vamos botar 1 ano e meio para ficar bonito, né? 1 ano e meio que a gente não vem aqui, e como está diferente, como está transformado, não apenas o ambiente físico, né? Para onde a gente olha, a gente vê a identidade visual da igreja, vê a excelência, né? Que traduz a presença de Jesus. E eu queria parabenizar, né, os pastores e todo o corpo, né, que está aí trabalhando, os membros, né? Talvez você que ainda não está engajado aí na igreja, no serviço, mas que contribui, que oferta, que ora pela igreja, vocês estão realmente de parabéns, viu? Vocês que estão todos os dias aqui, talvez não percebam, porque é igual filho, né? A gente vê todos os dias, parece que está sempre igual, mas quem vê de fora olha e diz: uau, que lindo que está, que bênção que está essa igreja, e glória a Deus por isso. Tem muita gente aqui que eu não conhecia, né? Me apresentar, eu sou o Marlon, sou pastor, bispo e missionário, né, da Igreja CI. Estávamos lá nessa última incursão em Montevidéu, no Uruguai, no trabalho de plantação de uma das nossas igrejas lá em Montevidéu, e fazem 2, 3 semanas que chegamos no Brasil, e agora já estamos nos habituando de novo à rotina, já temos uma casa, um lugar para chamar de nosso, e o nosso coração já está de novo desejoso, né, por pregar a palavra. E hoje é a primeira vez que desde a nossa volta a gente está tendo a oportunidade de pregar, então quero agradecer a vocês, viu? Agradecer o CI aqui da Penha pela oportunidade. Quem não me conhecia, só para eu saber assim, quem não me conhecia ainda, olha só, gente, meu Deus, quase toda a igreja, né? Igreja nova, como a igreja, que bênção, viu? Glória a Deus. Que o Senhor possa me usar, que eu não atrapalhe, e que tudo aquilo que for dito seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos à palavra de Deus comigo? Se você pode, abre aí a palavra de Deus em Jó 14, vamos ler do 7 ao 9. Você que já é cristão, né, de algum tempo, certamente já ouviu as histórias de Jó, ou talvez você não conheça a história de Jó, mas tem um adágio popular, né, um ditado popular que todos nós citamos, até aqueles que não são cristãos, que não sabem que Jó está na Bíblia, que é paciência de Jó, né? Tem gente que tem uma paciência de Jó, e esse Jó adquiriu paciência não porque já era paciente ou porque era bonzinho, mas porque passou por muita tribulação. E a Bíblia diz que é a tribulação que produz a paciência. A paciência, a perseverança, a experiência, e a experiência não traz confusão, ela traz esperança para os nossos corações. Então, essa é a palavra que nós vamos ler e vamos meditar nessa noite. Jó 14, do 7 ao 9. Quem achou, diga amém. Amém? Se você não tem Bíblia, também tem aqui atrás, né? Graças a Deus por isso. Parabéns também aos irmãos aí da mídia, toda a equipe, né? Lindo demais a igreja. Um relógio aqui na frente para eu não me perder, para não passar do horário. Glória a Deus por isso, aleluia. Deus é bom demais. Jó 14, do 7 ao 9, vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: pois há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se a sua raiz envelhecer na terra, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Amém? Vamos orar, se você pode, me ajude em oração. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora em Tua presença, uma vez mais, Senhor, te pedindo agora a Tua graça, a Tua unção,
que tudo que aqui for ministrado, Senhor, venha do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Senhor, que não seja apenas a repercussão, a reverberação de palavras, Senhor, mas que seja agora o Teu toque, o Teu Espírito Santo, ministrando em cada coração. Senhor, que possamos sair daqui edificados, transformados, transbordando da Tua presença. O que necessitamos agora, Senhor, é ouvir a Tua voz. Que todos os nossos problemas, dificuldades, Senhor, agora fiquem de lado por um breve momento, o momento de nos aquietarmos e ouvirmos a Tua palavra. Faz de nós, Senhor, como Maria que deixou tudo para ficar aos Teus pés, para escutar a Tua voz. Que toda ansiedade, que toda tribulação, que toda angústia, Senhor, nesse momento, fique suprimida diante da grandeza da Tua presença. Senhor, usa-me como um canal, como um vaso, Senhor, que vai transmitir a Tua palavra. A mensagem, Senhor, é poderosa. O mensageiro muda, o mensageiro é fraco, falho, mas a Tua palavra, Senhor, ela é inequívoca. A Tua palavra é soberana. A Tua palavra tem poder para mudar, para construir e para edificar. Que assim seja, Senhor. Toma conta agora desse ambiente e que essa atmosfera esteja propícia para os Teus sinais, para as Tuas maravilhas e para os Teus milagres. A Ti, Jesus, e somente a Ti, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, essa palavra que nós vamos estudar nessa noite, ela é uma palavra pontual, específica, como toda a palavra de Deus é. A palavra de Deus, ela é conhecida como uma espada, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra fundo, faz separação entre alma e espírito, juntas e medulas. E a palavra de Deus, ela é apta, ela é preparada, ela é forjada para discernir as intenções e os pensamentos do coração humano. Então a palavra que nós vamos estudar nessa noite é uma palavra muito especial, porque é uma palavra que prepara os nossos corações para um tempo que virá. É uma palavra temática, é uma palavra que Deus de tempos em tempos entrega para a sua igreja, para o seu povo, para dar um norte, para dar um rumo àqueles que vão seguir, àqueles que vão caminhar debaixo daquela palavra. Então a palavra de hoje é uma palavra para um tempo, é uma palavra para um período, não é apenas uma instrução para o dia de hoje, mas é uma instrução que começa hoje e eu creio que vai nortear um bom tempo da nossa existência, da nossa jornada e, sobretudo, vai nortear parte daquilo que nós vamos viver ainda nesse ano para a glória de Deus. Amém? Pois bem, Deus, Ele, na sua forma amorosa de governar e de guiar o seu povo, Ele tem um desejo de revelar a sua vontade. A palavra de Deus, ela nada mais é do que Deus revelando a sua vontade para o seu povo. O nosso Deus, como um bom pai, Ele deseja compartilhar comigo e com você aquilo que Ele vai fazer na minha e na sua vida. A Bíblia vai dizer que as coisas encobertas pertencem a Deus. Existem mistérios, existem coisas que acontecem na minha e na sua vida que nós não conseguimos explicar. Existem coisas repentinas que nos tomam de surpresa e que, por mais que tenhamos sabedoria ou experiência, é difícil de explicar para alguém por que aquilo aconteceu. Existem coisas na vida que são inexplicáveis, como uma inversão na cronologia da vida, quando um pai tem que se despedir de um filho, quando a linha normal da existência é os filhos enterrarem os pais. Como um pai vai explicar a morte de um filho? Quando um pai perde um filho, é tão difícil que não existe nomenclatura para isso. Quando um filho perde um pai, o filho fica órfão. Quando alguém se separa, vira solteiro, tem uma nomenclatura, mas não existe um nome para a dor de um pai que perde o seu filho nessa inversão de valores.
E ao longo da vida existem muitas coisas que vão acontecendo e que nós não temos explicações. Quando algo assim acontecer na minha e na sua vida, o que deve acontecer conosco é não buscar o porquê, mas descansar no propósito, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então tem coisas que nós não vamos conseguir responder, porém, entretanto, todavia, existem muitas coisas que o Senhor deixou reveladas na sua palavra, coisas que o Senhor não deseja que nós tropecemos, lugares que o Senhor não deseja que nós frequentemos, situações que Ele deixou explícita para que nós não passemos por essas dificuldades. Por isso a palavra diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, são mistérios. Mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, à nossa geração, para sempre, diz a palavra. Então quando Deus revela, Ele revela para instruir, Ele revela para ensinar. E essa palavra de hoje é uma palavra de revelação para esse período que estamos iniciando, esse período que estamos entrando a partir do dia de hoje. Deus, quando fala, e quando Ele dá uma palavra temática, Ele fala por dois motivos. É óbvio que a palavra de Deus é impossível de ser exaurida, o seu poder e como ela atua, tem muito mais sentidos do que apenas dois, mas eu quero aqui abordar duas maneiras ou dois motivos pelo qual Deus revela a sua palavra para mim e para você. Por que Deus vai te dizer coisas que vão acontecer? Por que é que Deus faz isso? Por que é que Deus nos dá um tema? Por que é que Deus nos prepara para uma jornada que está diante de nós? Bom, a primeira é que quando Deus fala, Deus não é como o homem que às vezes se arrepende. Deus não é como o filho do homem que às vezes se esquece daquilo que falou. Deus, quando fala, a sua palavra, ela é poderosa. Quando Deus fala, Ele cria. Quando Deus fala, Ele gera. A Bíblia vai dizer que no princípio, Jesus era o Verbo. O Verbo, a palavra de Deus, estava com Deus. Tudo foi feito pela palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, nada do que foi feito se fez. A palavra é a vida e a vida é a luz dos homens. Por isso a palavra é conhecida como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, quando Deus fala, Ele fala por dois motivos, que é os que nós vamos abordar aqui. O primeiro é, quando Deus fala com você sobre o que vai acontecer, é porque Ele está garantindo que aquilo que Ele disse vai se tornar uma realidade na minha e na sua vida. Então, quando Deus fala, gente, Ele não apenas está comunicando uma possibilidade de existência. Quando Deus fala, Ele não está dizendo, olha, talvez aconteça, não. Quando Deus fala, vai acontecer. Isaías 55 é um texto poderoso e lindo, porque Isaías teve a compreensão do poder da palavra de Deus quando ela flui da boca de Deus. Ele compreendeu o destino da palavra, aonde ela nasce, para onde ela vai e o que ela promove antes de voltar para Deus. Isaías teve a revelação do ciclo da palavra, desde quando ela é gerada, a partir do momento que ela é liberada, e o que ela vai fazendo pelo caminho até voltar para o seu lugar de origem. Isaías 55, a partir lá do verso 10, você vai ver o profeta declarando: assim como a neve e a chuva descem do alto, e para lá não tornam, sem que antes reguem a terra e germinem para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim também será toda a palavra que sair da boca de Deus. Ela não voltará para Ele vazia, sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi enviada. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, você já ouviu Deus te prometendo algo, então eu quero te animar, ainda que hoje você não veja nenhuma perspectiva de que aquilo vá acontecer, essa palavra não volta para a origem antes de cumprir aquilo para o qual ela foi enviada. O que Deus te prometeu vai acontecer porque Ele é fiel. Então a gente precisa de tempos em tempos relembrar que a palavra de Deus não vem da terra.
Isaías disse: assim como a neve e a chuva descem do alto, a palavra de Deus e as promessas de Deus para a sua vida não são promessas de homens, não são promessas baseadas na economia do mundo, não são promessas baseadas no lugar geográfico que você está. Aonde você for, as promessas de Deus seguem sobre a sua vida. Aonde você passar, seja no vale da sombra ou da morte, ali o Senhor estará contigo, porque o Senhor é o nosso pastor, e com Jesus nada nos faltará. Então a palavra de Deus, ela começa nos céus, ela vem do alto e ela desce. Ela desce para simbolizar que o alvo da palavra não é os céus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Os céus são do Senhor e lá o governo dele é pleno. Por isso Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estais nos céus, seja feita aqui na terra a tua vontade, como é feita no céu. No céu está tudo certo, e é de lá que vem a palavra. Aonde está tudo organizado debaixo do controle, do domínio do Senhor, brota algo do céu para mim e para a tua vida, e essa palavra vem para a terra para nos atingir aqui embaixo. Então uma palavra de Deus sobre a sua vida não é qualquer coisa, meu irmão. Se você um dia já ouviu uma palavra de Deus, e eu creio que você sentado aqui já ouviu muita palavra de Deus, essas palavras não brotaram da terra, essas palavras não brotaram do coração humano, essas palavras brotaram do céu, e elas saíram desse ambiente celestial puro e vieram para a terra para comunicar, para te avisar que essa promessa de Deus vai se cumprir, porque Ele é fiel. O segundo motivo pelo qual Deus antecipa uma palavra, o segundo motivo pelo qual Deus revela uma palavra, te dá um tema, te diz: olha, vai acontecer isso nessa temporada, olha como nós temos essa palavra do ano sobre a nossa vida na igreja, é esperança. É Deus dizendo: olha, é sobre isso que eu quero que vocês marchem, é isso que vocês irão enfrentar. Quando Deus revela uma palavra, é para que nós possamos crer que ela existe e ela é real, mas também pelo segundo motivo, é que Deus deseja que nós nos preparemos para viver a palavra que Ele liberou. Quando Deus te diz vai acontecer, Ele não te diz apenas para comunicar, Ele te diz para que você se prepare para essa nova temporada, para esse novo ciclo, para essa nova oportunidade, para essa nova porta que Deus vai abrir na sua vida. Ele fala antes para que quando você identifique, você usufrua daquilo que Ele está fazendo. É muito comum, pela limitação humana, nós estarmos diante de uma grande oportunidade de Deus e não identificarmos a oportunidade por conta das nossas limitações, por conta da nossa incapacidade, por conta da nossa necessidade de provar ou de ser aprovado. Muitas vezes Deus abre uma grande porta e a gente olha para o nosso tamanho, o tamanho da porta, o tamanho da tarefa, o tamanho da responsabilidade, e a gente diz: bom, não é para mim. E é por isso que Deus fala antes: eu vou abrir aquela porta, eu vou te levar para aquela nação, eu vou te colocar em cima e não embaixo, vocês não serão cauda, mas serão cabeça. Eu sou o Senhor vosso Deus, que tirei vocês da terra do Egito e vou colocar vocês numa terra que emana leite e mel. Deus fala antes, porque o que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão e minha irmã, é poderoso. E quando começar a acontecer, você vai ficar assustado, você vai dizer: será que é para mim? É grande demais. O teu Deus é grande, e por isso que Ele faz é bom, perfeito e agradável, como é a sua vontade. Então Deus está te dizendo: a palavra que eu te dei é a comprovação de que vai acontecer. Porta que Deus abre, ninguém. Então uma vez Ele disse: eu vou abrir, acabou. Ele tem as chaves, diz a palavra. Só que Ele agora está dizendo para que eu e você possamos nos preparar para entrar nesse ambiente. Nem toda a palavra de Deus, nem toda temporada que vem de Deus é boa. Tudo que Deus faz é bom, mas existem fases na vida que não são tão boas. Existem fases na vida que são tempestuosas. Existem fases na vida que são de choro.
Existem momentos da vida em que você bate e as portas estão, parece que fechadas, trancadas. Existem momentos que você sai cheio de ânimo, cheio de vontade, dizendo hoje vai ser diferente, mas parece que ao botar o pé na rua, o mundo está contra você e tudo parece que vem depor contra a palavra que você carrega. Existem dias que chegamos em casa e parece que uma carreta passou por cima, a nossa energia foi sugada, foi embora e nos falta o ânimo. E às vezes Deus declara isso: olha, vocês enfrentarão problemas. Não foi Jesus quem disse: no mundo vocês terão aflições? Por que Jesus disse isso? Ele disse: se preparem, porque na terra terão dias difíceis, terão dias maus, terão dias em que vocês irão chorar. Entretanto, também ele disse: o choro pode durar uma noite, mas essa noite vai acabar e a alegria vem pela manhã. Então eu quero declarar: existe uma manhã de Deus e um sol da justiça prestes a brilhar sobre a sua vida. Esse choro vai acabar, essa tristeza vai passar e um novo ciclo de Deus para a sua vida virá. Então quando Deus fala, Ele fala para que a gente saiba que vai acontecer e Ele fala para que a gente possa se preparar. Amós 3, a partir do verso 7, Amós, o profeta, vai dizer que quando Deus fala, o que Ele fala é uma sentença, que quando Deus fala, o que Ele fala é uma verdade absoluta, e que Deus deseja revelar a sua vontade. O texto de Amós vai dizer: portanto, fará Deus alguma coisa sem antes revelar aos seus servos, os profetas, a sua vontade? Rugirá o leão nas ruas e não se temerá? Falará o Senhor por acaso e não se profetizará? O que Deus está dizendo? Quando Deus fala, Ele exige de nós um preparo. Para quem é de Deus, ouvir a palavra é preparar-se para viver a palavra. Quando Deus fala, Ele não apenas te instrui, Ele te prepara. Pois bem, o texto que nós lemos é um texto muito especial, muito particular, porque como eu antecipei para você, foi escrito e vivido por alguém que passou por experiências terríveis. Foi alguém que perdeu de uma vez só, em um único dia, toda a sua economia, as suas fazendas, os seus bois, os seus camelos, as suas ovelhas, os seus filhos. Em um só dia, tudo que ele tinha foi levado. E o que sobrou para esse homem, quando tudo que era físico e material, quase tudo que tinha, foi embora? Aí está, sobrou a fé. Então a pergunta é: quando você tem muitas coisas do lado de fora, e a sua alegria se baseia apenas nas conquistas externas, será que isso tudo, quando for tirado ou quando você não tiver acesso, não vai abalar a sua fé? E o contrário também precisa ser colocado em pauta. Para aqueles que hoje estão vivendo uma temporada de sequidão, um deserto, um lugar de poucos nutrientes, um lugar de muita dificuldade, talvez um caos financeiro. Se você está nesse lugar e você continua seguindo ao Senhor e a sua fé está em Deus, pedindo para que Ele vire o seu cativeiro, e esse lugar está aumentando a sua fé, quando o Senhor der tudo o que Ele te prometeu, será que a fé vai permanecer igual? Foi o Senhor Jesus quem disse, Jesus, o Rei da Glória, disse: o Pai vai dar a vocês o que vocês estão pedindo, mas quando o Filho do Homem voltar, Ele achará a fé na terra? O que Jesus estava dizendo é: o Pai vai responder à oração de vocês, vai tirar vocês do meio desse caos, vai livrar vocês das dificuldades. O Pai vai fazer, mas quando o Pai fizer e quando eu voltar, eu vou encontrar vocês clamando como agora no meio da dificuldade? Sabe o que eu tenho descoberto, gente? Parece uma loucura, mas o Marlon mais crente, mais fiel, mais cheio de oração é o Marlon no meio do deserto.
É o Marlon no meio do caos, é aquele camarada que está dependendo de Deus para tudo. E que quando começa a sobejar uma coisinha aqui ou outra ali, parece que entra um modo stand-by. Aqui obviamente não tem ninguém que se parece comigo. Mas é muito comum, quando a promessa chega, a gente baixar o disjuntor da fé. É muito comum, quando a conta está repleta, nós começarmos a governar o que vamos ou não vamos fazer. Quando não temos nada, a palavra é: Senhor, ajuda-me, eu quero sair desse lugar, mas eu preciso de Ti, Senhor. E quando a porção dobrada vem, parece que assumimos de novo o controle. E o que Deus deseja, se Ele é o dono do ouro e o dono da prata, Ele deseja nos manter num lugar de escassez? Não. Deus, que é o nosso Pai, Ele tem o ouro, Ele tem a prata, Ele tem toda a provisão, mas o que Ele quer não é o Marlon, ou a Maria, ou o João, que estão apenas dependendo do que Ele vai dar. O que Ele quer é você e a sua presença com Ele. Porque naquele grande dia, diz a palavra, nós vamos nos encontrar com o Senhor. E nesse dia Ele vai dizer: venham benditos do meu Pai, entrem no gozo do seu Senhor, entrem nesse lugar que está preparado para vocês antes da fundação do mundo, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive frio e vocês me aqueceram, eu estive preso, vocês me visitaram. Ele não disse: vocês tinham uma conta bancária grande, por isso entrem. Ele não disse: vocês tinham uma grande casa, por isso entrem. Não, Ele disse: quando eu precisei de vocês para ajudar a outros, vocês o fizeram, e por isso essa porta está aberta para vocês. Então, gente, essa palavra que nós vamos começar a ministrar agora, foi uma palavra que o Senhor me deu lá em Montevidéu, no último dia do ano de 2022, nós estávamos na nossa casa, na base missionária lá em Montevidéu, com um casal de missionários e mais um outro irmão aqui da nossa cidade de Itajaí, da sede, e eles estavam nos visitando e nos ajudando lá na missão, e era perto das 10 horas da noite, nós já estávamos nos encaminhando para a ceia da virada do ano. E a Grazi preparando a ceia, e as meninas ali ajudando, e os meninos estavam na sala, e eu fui tomar um banho, e quando eu estava lá, eu pedi ao Senhor: Senhor, me dê uma palavra para que eu possa ministrar nessa ceia. Me dê uma palavra, Senhor, para que a gente possa falar com os teus filhos, com as pessoas que estão aqui, compartilhar com eles uma palavra, Senhor. Eu não estava pedindo uma palavra para o ano, eu não estava pedindo uma ministração, não, eu só queria algo para dizer na mesa, na hora da janta. E fazendo essa oração, eu fui surpreendido pela presença de Deus. E Jesus entrou naquele banheiro, e a presença de Deus tomou conta do ambiente. E o Senhor então me deu uma palavra, Ele me deu um tema. E junto com esse tema, Ele me deu essa palavra, e Ele disse: Jó 14, do 7 ao 9, é o que vocês irão viver nesse ano. E quando Deus falou isso comigo, meu coração ardeu, eu fiquei muito feliz, porque era uma palavra que era uma palavra renovadora, era uma palavra para um novo tempo, era uma palavra de muita esperança, de muita expectativa. E eu logo saí do banheiro e fui para a mesa e falei: gente, Deus falou comigo, sentem-se aqui, eu quero compartilhar a palavra com vocês. Eu estava lá e pedi a Deus uma palavra para compartilhar, e Deus me deu mais do que uma palavra, Deus me deu um tema. Deus disse o que vai fazer conosco nesses dias, mas eu pensei em primeiro momento que a palavra era para mim. E depois, ao sair do quarto e ir para a mesa, eu percebi que a palavra era para aqueles que estavam na casa. E recentemente eu entendi que essa palavra não era apenas para aqueles que estavam na casa naquele dia, mas para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, porque a promessa é para nós, para os nossos filhos, para aqueles que estão longe, e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar.
Então essa palavra é para a igreja, para onde nós formos enviados, pregarmos essa mensagem. Então essa palavra também é para você. Nasceu lá no Uruguai, em Montevidéu, mas é para Penha nessa noite, para a tua casa e para a tua família hoje, para agora, para o já. E a palavra que Deus me deu é: eu vou levantar vocês nesse novo ciclo. Não sei se você sabe, mas quando Deus diz que vai fazer algo com você, o que Ele diz que vai fazer na sua vida também significa que você ainda não está vivendo. Quando Deus diz que vai fazer algo com você, também implica em entender que aquilo que Ele vai fazer é porque ainda não está feito. Que aquilo que você vai viver é aquilo que você ainda não vive, ou já viveu, mas no momento não está vivendo. De maneira prática, quando Deus diz que vai nos levantar, é uou! Glória a Deus! Porque quem não quer um lugar mais alto, de mais visibilidade, de mais credibilidade, de mais acesso, de mais luminosidade, quem não quer? Isso está dentro de nós, foi Deus quem colocou. Deus disse à primeira unidade da nossa espécie, Deus disse ao homem: cresça, multiplique, domine sobre a terra, ou seja, cresçam. E Deus nos está dizendo nessa palavra, nesse tema, que Ele vai nos levantar. Mas se Ele está dizendo que vai nos levantar, é porque ainda não estamos de pé. Se Ele está dizendo: eu vou te colocar em uma posição mais alta, é porque a posição que estamos ainda é mediana, ainda não é elevada. Então essa palavra é também para você que talvez está vivendo os melhores dias da sua vida. Talvez você acabou de receber uma promoção no teu trabalho. Talvez você começou agora recentemente a trabalhar no ministério. Talvez coisas que você sonhava há muito tempo começaram a acontecer. Mas Deus tem poder para te elevar ainda mais, porque Ele é fiel. Agora é óbvio que essa palavra também é para aqueles que em alguma área da sua vida estão prostrados. Para aqueles que olham para alguma área da sua existência e dizem: eu preciso sair desse ambiente. Eu preciso que algo da parte de Deus aconteça e mude a minha sorte, a minha história nessa área. Quem sabe são mães que estão chorando e pedindo, não por elas, mas pelos seus filhos, dizendo: Senhor, resgata esse menino, resgata essa menina, eleva ele, Senhor, põe ele de pé. Talvez hoje aqui existem ministros, pessoas com um chamado em Deus, que desejam fazer ou que talvez já realizaram, mas que passaram por coisas que feriram seu coração, feriram a sua fé e se fecharam, e de alguma maneira não estão prostrados, mas simplesmente estão estagnados, paralisados, sentados, e o Senhor está dizendo: para você também há esperança, eu vou te colocar de pé. Quando Deus fala que vai fazer, o que geralmente vem à nossa cabeça? Se Deus vai fazer, Ele é poderoso. Se Deus vai fazer, Ele é soberano. Se Deus vai fazer, Ele é o Criador dos céus e da terra. Se Deus vai fazer, Ele vai fazer assim, na hora. Se Deus vai fazer, vai ser milagroso, instantâneo. Se Deus vai fazer, é poder do alto para transformar na hora. Eu não sei você, mas eu sou daqueles empolgados com o sobrenatural de Deus e quando Ele realiza na hora. Eu fico maravilhado quando eu vejo alguém que não podia andar se levantando. Eu fico maravilhado quando eu vejo alguém que não podia ter filhos e daqui a pouco o diagnóstico vem dizendo está grávida e daqui a pouco a criança está no colo. Eu fico maravilhado. Mas também é verdade que existem coisas que Deus faz, mas faz não de maneira instantânea. Realiza, mas não realiza com apenas um toque. Faz o milagre, mas faz o milagre de maneira tal que você precise passar por um processo. E mesmo sendo por um processo, continua sendo Deus.
Tem coisas, gente, que nós vamos passar e que são poderosas em Deus, mas que são processuais. E por que é processual? Porque não é sobrenatural, porque não é um milagre instantâneo, parece que não é Deus, parece que é o homem fazendo, e não. Deus está te dizendo, eu vou te levantar, mas esse levantar será um processo. Eu sei, o ânimo diminui porque a gente pensava que ia sair daqui já na hora. Os processos de Deus, pelos quais Deus levanta alguém. Essa palavra é um resumo, é como que uma química, é como que uma fórmula com pelo menos 4 elementos que somados vão nos colocar em um lugar poderoso em Deus. Esse processo do levantar de Deus, do milagre de Deus começa. Jó diz que há esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará. Jó começa comparando a minha e a sua vida como uma árvore. Quando você ler esse texto, leia aonde está escrito árvore e entenda Marlon, João, Pedro, Maicon. Ali está a humanidade sendo representada, e ele está dizendo, existe esperança para essa árvore, para esse homem, para essa mulher, para essa família, para esse ministério, para essa empresa, para essa criança, há esperança para ela, ainda que ela for cortada, ainda que a sua raiz envelhecer na terra e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, ela brotará, ela ficará verde de novo, e ela vai dar ramos como a planta, diz a palavra. Mas esse processo de renovação e de elevação começa com esperança. A Bíblia é repleta de histórias onde Jesus enxertava a esperança no coração de pessoas, fazendo coisas surpreendentes. É difícil acreditar que a empresa vai continuar de pé quando você é um empresário que está devendo até os impostos. É difícil acreditar que Deus tem um momento de prosperidade para a sua vida quando você está devendo contas básicas. A Bíblia conta a história de um homem que tinha uma cooperativa. Ele não tinha apenas um barco, ele tinha um barco e tinha outros barcos ao seu trabalho. Tinha funcionários, era uma rede de pesca, uma cooperativa, era alguém influente, era alguém que tinha uma condição financeira de notoriedade para a época. E a história conta que esse homem um dia escutou Jesus pregar. Ele vem de uma pesca, e essa pesca que ele tinha feito nesse dia foi uma pesca frustrada. O texto vai dizer que ele, o dono da cooperativa, chamado de Pedro, que depois vira um grande discípulo, que depois vira um grande apóstolo, nos primeiros contatos com o Senhor, enquanto ainda estava na sua vida cotidiana, um dia ele volta para casa frustrado, depois de uma noite inteira pescando e não pegando nada. Talvez você conheça algum pescador, e uma das marcas de um pescador é a persistência. O pescador, quem não o conhece diz, é teimoso. Mas não viu que não deu nada? Bora, vamos para casa. O pescador não, a mente do pescador é assim, ele joga aqui e não pegou nada. E aí ele pensa, um pouquinho para o lado eu vou pegar. E aí não deu, aí ele pensa, um pouquinho mais para frente, rema. E nessa ele fica a noite toda. E se não tiver alguém dizendo, vamos embora, ele continua. Essa é a natureza do pescador. Pescador é assim, por natureza ele é persistente. Então esse camarada Pedro, quando chega de manhã com o barco vazio, não significa que ele passou a noite, jogou a rede, ficou lá, não deu nada, né? Vou esperar clarear e vou voltar, não. Ele pescou uma noite inteira intensamente. E o que é pescar uma noite inteira intensamente sem pegar nada? Se não sair de manhã, trabalhar duro e chegar no final do mês o salário não dá para pagar as contas. O que é pescar uma noite toda, se não estudar, e quando chegar no dia da prova, o resultado não ser satisfatório para que você entre e ocupe aquele lugar?
O que é trabalhar uma noite toda pescando e voltar com o barco vazio, se não gastar todas as suas forças e quando voltar para casa não ter um fruto para apresentar? Essa foi a condição desse homem, uma noite, uma jornada inteira. Mas como nós citamos aqui, o choro pode durar uma noite, mas na praia tinha um Jesus que é o sol da justiça para mudar a história dele. Você que está vivendo um período de pescar e não pegar nada, em nome de Jesus, essa chave vai virar e o teu barco vai encher e vai ser para a glória de Deus. Agora o barco não enche do nada. Jesus podia ter dito: peixes, pulem para dentro do barco, lá na areia. Jesus é Deus. Mas não foi assim. O barco vai encher, nós sabemos que o resultado desse dia vai ser Pedro voltando com Jesus ao mar alto e voltando com o barco cheio, ao ponto de quase afundar. Mas não foi mágica, foi processo. E como começou o processo para encher o barco? Jesus está pregando, e ele chega na praia e a multidão começa a apertar, a comprimir Jesus, então ele entra na água. E o texto diz que ele vê 2 barcos vazios e decide entrar no barco de Pedro, que estava lavando as redes. Sabe por que Jesus entrou no barco de Pedro? Porque Pedro tinha um barco que não funcionava. Pedro tinha uma rede que não funcionava. Pedro era um pescador que naquele dia era um fracasso. Só que quando ele chega, ele não manda o barco embora e não pega as redes sujas e deixa na praia e vai-se embora largando tudo, não. Ele fica lavando a rede, diz a palavra. O que é lavar a rede para um pescador, se não dizer: hoje deu tudo errado, mas eu vou deixar prontinho porque amanhã eu vou de novo. Você está aí treinando, fazendo todo dia, batendo na porta, levantando cedo, cuidando dos filhos, tentando dar o seu melhor, e parece que o barco está sempre vazio. Ei, eu quero te contar uma novidade. Talvez você não saiba, talvez os homens não estão vendo, mas o teu Deus, que tem olhos como chamas de fogo, Ele está te vendo, e no tempo certo Ele vai te colocar de pé. Então, enquanto ele lava as redes, ele está dando tempo para Jesus chegar. E o que é lavar as redes? Lavar as redes significa tirar as impurezas, tirar as sujeiras, que enquanto você trabalha, se apegam ao teu sistema de trabalho e aquele instrumento que Deus te deu. O teu negócio é uma bênção, só que entram atribulados que você diz: meu Deus, parece um lugar de doido, uma curva de rio, só para maluco aqui, meu Deus. E aí quando você sai do trabalho, você sai meio desanimado, dizendo: meu Deus do céu, Senhor, que vontade de não voltar mais. Você sai para as suas tarefas e muitas vezes você diz: Deus, eu estou fazendo aquilo que está nas minhas mãos, mas eu não vejo progresso, eu não vejo evolução, e pior, eu volto para casa mais triste do que quando saí. Lugares por onde você passa, aqui você até chega animado, mas é tanta sujeira, é tanta poluição no ambiente, que você sai com as suas redes sujas. E a rede, gente, é como o coração. Quando uma rede é lançada no mar, ela pega os peixes que representam os tesouros do mar. Aquilo que de mais valioso um pescador quer são os peixes. E a Bíblia diz: guarde o teu coração, porque aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Só que se o coração estiver sujo, é como uma rede suja. Perceba, não é você que está sujando a rede, mas são as águas do trabalho e o ambiente que você está que sujam a rede, que sujam o teu coração. E você diz: eu não queria ouvir isso, eu não queria passar por isso, mas vem sobre mim. E no final você sai mal. Esse é um indício de que a rede está suja. E aí Pedro, depois da rede suja,
E uma rede suja, gente, ela se torna ineficiente para pegar peixes. Uma rede suja, o peixe vê de longe e desvia, ele não cai na rede. E talvez seja exatamente isso que você está passando. Você faz tudo certinho, mecanicamente, tecnicamente, você está fazendo tudo certo, mas no final o resultado não vem. Sabe por que não vem? Porque a rede está um pouquinho suja com algo que aconteceu na jornada. Quem sabe você está fazendo tudo certo, mas a motivação pela qual você está fazendo é para provar para alguém que um dia disse: não vai ser nada, não vai ser ninguém. Talvez está fazendo tudo certo, mas o coração, a rede está suja com palavras que você recebeu lá atrás na infância. Um abandono, um maltrato, uma agressão. E Pedro está ali então lavando as redes. E sabe onde ele lava as redes? Ele não pega as redes e vai para casa lavar as redes. Ele não pega a rede e vai para um outro rio, para um outro lugar. Não, ele pega a rede e lava a rede nas águas aonde elas se sujaram. É mais ou menos assim. Às vezes nós temos problemas interpessoais. Marido e mulher, às vezes a gente se desentende, é normal, é do ser humano. No trabalho, às vezes temos pessoas incompatíveis, difíceis de lidar. E na maioria das vezes os difíceis de lidar somos nós. Na maioria das vezes a pessoa que é intransigente somos nós. E quando isso acontece, quando nós temos um problema com alguém, a tendência natural é: não vou mais lá. Me atendeu mal, me falou, não vou mais lá. O problema de não ir não tem problema algum, a decisão foi tomada, está tudo certo. Agora a motivação pela qual não volta é que a rede se sujou. E aí não tem jeito de lavar a rede, não dá para lavar a rede em outro mar. Tem que lavar a rede nas mesmas águas onde elas se sujaram. É aquele irmão que te falou um monte de coisa por conta da tua religião, por conta da tua fé. E você bateu o pé e disse: não vou mais, e virou as costas, e você diz: já perdoei, e Deus está dizendo: ei, é nas mesmas águas, vai lá e te conserta. Quer ver essa rede voltar a dar frutos? O processo começa com esperança. Estamos falando aqui de gente que estava quebrada como Pedro. Nesse dia estava dando tudo errado, e ele está lavando a rede, e o Senhor entra no barco. E o Senhor pede para ele: Pedro, afasta um pouquinho o barco da praia. Um barco na areia, gente, é pesado, é difícil, atrapalha quem está no fluxo, tem que pegar muita gente para arrastar. Agora, se você botar o barco na água, até uma criança com uma cordinha puxa o barco. Uma vida de Deus tem um propósito. Aquele que foi chamado para pregar, enquanto prega, o mundo pode estar caindo, mas ele está aqui, é um leão feliz da vida. Aquele que foi chamado para amar, aquele que foi chamado para orar, aquele que foi chamado para ajudar, enquanto está fluindo no seu ministério, ou seja, está no lugar no qual foi projetado para estar. Um barco não foi feito para ficar na terra, um barco foi feito para estar na água. Na água ele flui, é leve, mas na terra é pesado, atrapalha. E Jesus, a primeira coisa que faz Jesus podia ter pregado do barco na areia. Ele só queria uma altura para pregar para a multidão, era só isso. Por que ele pede para botar o barco na água? Era um ensino claro dizendo: ei, começa a voltar aos poucos a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Começa a retornar aos poucos ao ambiente de glória no qual eu te chamei para estar. E muitas vezes nós temos uma resistência a voltar para esses ambientes, uma resistência a voltar para esses lugares onde a gente foi machucado. O texto vai dizer que Jesus prega, que Pedro permite com que Jesus entre no barco, e depois que Jesus prega para a multidão, Jesus dá uma palavra para Pedro: Pedro, vamos voltar ao mar alto. Jesus não manda ele lançar as redes na areia, Jesus não manda ele lançar as redes em águas rasas. Jesus dá uma instrução para ele: Pedro, vamos voltar ao mar alto.
Vamos voltar ao lugar onde as águas são mais profundas. Por quê? Porque enquanto você está no raso, você consegue lançar a rede e a rede toca no fundo. A rede se conecta com a terra e a terra traz sujeira de novo. Agora, quando você está num lugar de águas profundas, você lança as redes e as redes não tocam na terra. Não existe contato com o fundo, não existe coisa humana. Toda a sujeira se deposita lá, decantada lá no fundo. E quando você está num lugar raso, você puxa essa sujeira. Agora, quando está num lugar profundo em Deus, aconteça o que acontecer, a sujeira de outrora não contamina mais o teu coração. Está acabando, é isso mesmo? É isso, é? Aleluia. Bom, eu estou na introdução, então vou entrar no texto do Jó. Ele diz que existe esperança. E esperança no original, no hebraico antigo, é a palavra tikvah. Esperança no original significa tikvah. E essa palavra, ela tem a mesma raiz, esperança, tem a mesma raiz etimológica, tikvah, para a palavra corda. Deus está dizendo, eu vou colocar vocês de pé, eu vou elevar vocês, vou colocar vocês num lugar alto, vou tirar vocês desse lugar raso, e o que vocês precisam é de tikvah, de esperança. O texto começa dizendo, ainda que você esteja caído, ainda que você esteja endividado, ainda que você esteja mal, ainda que você tenha perdido tudo, Deus só precisa de uma coisa minha e sua, esperança nele. E esperança é uma corda. É Deus dizendo, olha, eu estou em um ambiente, apesar dele estar em toda a terra, mas a Bíblia vai dizer que ele está numa outra dimensão. Os céus dos céus não podem conter a sua glória. O Senhor habita num alto e sublime trono. Deus, apesar de estar aqui, a sua presença manifesta no nosso meio, mas Ele habita nesse lugar celestial, excelso, onde nós não conseguimos entrar. Mas existe uma conexão, existe algo que Deus usa para nos levantar. E o que Deus usa é o tekvah, é a esperança, que é uma corda que Ele lança para você e Ele te puxa pela corda da fé, pela corda da expectativa, pela corda da esperança de que Deus vai te levantar e fazer algo novo. Então hoje Deus está jogando essa corda. Hoje Deus está lançando essa corda para homens, mulheres, jovens aqui nessa noite dizendo... Talvez você não tenha nada, mas eu só preciso que você segure essa corda. Eu só preciso que hoje você diga, eu creio, Senhor. No fundo do meu coração eu tenho dificuldades, porque eu já ouvi tantas vezes. E fazem tantos anos que a minha vida está tão enrolada, tão vazia. Já ouvi tantas vezes palavras e promessas dizendo, esse ano vai, agora é a hora, e Senhor, em verdade eu estou cansada, eu estou cansado. E Deus recebe essa tua oração, e Deus se agrada de um coração sincero. Mas o Deus que se agrada também dessa oração sincera, é o Deus que nessa noite, ao ministrar a palavra, começou a aquecer o teu coração e a dizer, olha, se Deus fez com Jó, pode fazer comigo, se Deus fez com Pedro, pode fazer comigo, se Deus fez com qualquer homem dessa terra, não é diferente, há uma esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará. Como árvores hoje, talvez, alguns de nós estão cortados. Não existe, gente, possibilidade, eu não sei se você já viu, se você já viu, não se manifeste, porque a probabilidade de você estar sofrendo de insanidade, de alucinações é grande. Então eu vou fazer a pergunta, você não responde. Você já viu uma árvore se autocortando? Já passou num parque e viu a árvore se cortando assim? Já viu? Ninguém, né? Graças a Deus. Você não vai ver isso. Mas o texto diz que há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Quando uma árvore é cortada, ela não é cortada por ação própria, ela é cortada, agredida por outros, por homens. São homens que cortam as árvores.
E a maioria das feridas que carregamos são feridas causadas por homens. Por gente que estava perto e a gente confiou e de repente usaram da intimidade para cortar. São sociedades no mundo que a gente entrou e que tinham tudo para dar certo, mas na primeira oportunidade fomos traídos, cortados por aquele a quem nós confiávamos. Casamentos que se dissolveram porque de uma parte ou de outra houve um corte, uma ruptura. Caminhamos com pessoas, às vezes no ministério, que são pessoas que foram fonte de bênção e até no começo de inspiração, mas algo aconteceu no meio da jornada, que uma agressão sem precedente veio contra a minha e a sua vida, de tal forma que nos cortou ao ponto de nos deixar prostrados. E eu sei que existem homens e mulheres aqui com o coração desejosos de voltar a ficar de pé, que tem esperança de que Deus faça algo, e muitas vezes ora e diz: Senhor, eu não queria estar sentindo o que eu sinto, mas não fui eu que provoquei o dano, eu apenas fui cortado. Fui cortado da empresa, fui cortado do relacionamento, fui cortado da família, fui cortado, Senhor. E hoje o Senhor está jogando a linda corda chamada esperança. Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos. Esperar não é de estar estagnado, esperar é de esperançar. Esperar é de ter esperança. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova daquilo que ainda não vemos. Mas pela fé, diz a palavra, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, pela esperança, hoje eu e você vamos encontrar um testemunho poderoso, que lá na frente vai glorificar o nome do Senhor, e nós vamos olhar para trás e vamos dizer: naquele dia, naquela noite, Deus jogou uma corda, e eu agarrei com todas as minhas forças, e o Senhor me colocou de pé. Se você pode, se coloque de pé em nome de Jesus.